Disque Bebidas SR, o maior e mais completo Disque Bebidas da região. Além da entrega mais rápida da cidade, tem tudo o que você precisa para a sua festa. Aluguel de mesas, freezers e muito mais. Disque Entregas 999 17 1090. Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional. 20 anos de experiência no cuidado de crianças, adolescentes e idosos. Em Carmo do Rio Claro, na rua Camilo Ascar, 611 Centro. Em Alpinópolis, na Praça São Benedito, número 64. Ligue e agende 99201 7962. Muito bem, boa noite. Começando mais um Fala Zé. Hoje é quarta-feira, dia 11 do mês de março. Por aqui a gente continua, é claro, com o especial Mulheres. Afinal de contas, esse mês todo especial aqui no Fala Zé, recebendo mulheres aqui de Carmo do Rio Claro para conversar sobre diversos temas. E hoje recebendo com muito prazer, com muito carinho, Thalita Lima. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. E a gente fala em nome do Disque Bebidas SR, também a Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional, Medicarte, Coração de Minas, Store Steak, do Motos, Honor Ar Condicionado, Sérgio Melo, Exame Análises Clínicas, EconWash e também a OAMP Sonorização. E, gente, nesse mês de março, nós temos também os nossos apoiadores, né, especiais. Está com a gente também o Supermercados Lima. Conhece, Thalita? Muito. Abraço para o Eduardo, toda a equipe lá do Supermercados Lima, o melhor e mais tradicional supermercado de Carmo do Rio Claro. A Bem Seguro, corretora de seguros, também a Calusa Calçados, que está completando 10 anos e essa semana é semana do cliente, hein? Vai lá na Calusa Calçados e aproveite as promoções. Doce da cidade, Gabi Magalhães, confeitaria. Abraço, Gabi, toda a equipe aí também da Gabi Magalhães, confeitaria. E eu quero mandar um abraço especial também para o Café Balbino, a Andréia Fernandes, biscoito amanteigado, Cacau Show e a Fizarte lá da Carol Personalizados, porque você já sabe, né? A Luciana saiu daqui a semana passada com uma cesta maravilhosa de presente com produtos aqui de Carmo do Rio Claro, e o mesmo vai acontecer com a Thalita no finalzinho do programa, tá? Vamos, gente, finge surpresa, por favor, porque a cesta está aqui desde o começo, né? Bom, Thalita, para a gente começar, né? Gente, lembrando, hein, para você que tiver, né, alguma pergunta, que tiver, de repente, alguma dúvida, né, principalmente nessas questões jurídicas, né, que a gente vai conversar, pode mandar uma mensagem para a Thalita, né, afinal de contas, mês da mulher, dia da mulher passou há pouco, né, foi domingo, então pode deixar, né, a sua mensagem aí nos comentários, tá bom? Mandando desde já um abraço para o Guilherme que está aqui com a gente, também a Flávia Salvador. Thalita, pergunta de sempre, quem é a Thalita Lima? Sim. Colegiado em 2003 e já tenho mais de 20 anos, né, atuando como advogada. Muito bem. Agora, a pessoa Thalita... É essa que eu quero saber. Então, eu sou natural de Alterosa, me casei com o Eduardo, né, do Supermercado Lima aí, gente. Abraço, Eduardo. Um abração, amor. Já aproveita e já faz o comercial. Já faz o comercial, o merchandising, né? Então, nós nos casamos e em 2008, em seguida, já viemos para Carmo do Rio Claro. Então, de Carmo do Rio Claro, nós já temos também bons anos aqui. E é uma cidade que nós abraçamos e que nós amamos, né? Tivemos as nossas 2 filhas aqui e aqui a gente pretende ficar. Bem, então as meninas nasceram aqui. Nasceram em Carmo do Rio Claro, as duas, Antonella e Maria. Beijo. Estão com quantos anos? Antonella está com 13 e Maria 10. Inclusive, gente, em alguns anos passados aí, eu não me recordo exatamente o ano, né? Uma campanha Setembro Amarelo, lembra? Sim. Né? É muito lindo. Depois a gente vai resgatar vídeo. esse vídeo e coloca para vocês aí. É muito lindo. As 2 meninas ainda pequenas e falando com o Zé.
A Flávia Salvador está dando boa noite, né? A gente fala que é boa noite de teste, né? Tá aqui. A Thaís Marques Siqueira, evangelista, está dizendo boa noite, Zé, o fera da comunicação. Quem que é esse? Obrigado, viu? Carla, Emília e Thaís. Abraço para as duas, Carla e Thaís. Quem sabe a gente faz um podcast com as irmãs, hein? Traz as duas aqui, seria bacana. Grandes mulheres, guerreiras. Carlinha, beijão. Ela está dizendo boa noite para minha grande amiga maravilhosa, Thalita. Lindeza. Amizade é bom, né? Muito, e a nossa amizade é forte, e a minha admiração por ela é enorme. Muito bem. Thalita, o que te levou, afinal de contas, a fazer advocacia? A escolher a advocacia para a sua vida? Então, Zé, eu não venho de uma família tradicional na advocacia. Uhum. Apesar disso, meu pai foi delegado, né, na cidade de Alterosa, mas é engraçado, porque eu queria ser dentista. Olha. Nada a ver, né? Não, totalmente, né? E aí, na época, na verdade, eu já queria ser ortodontista. Então, eu achei assim que eu já ia passar direto para a orto. Uhum. E uma colega minha estava fazendo odontologia na época em que eu fazia o 3º ano integrado, lá em Alfenas. E eu comecei a olhar o que ela estava estudando. Falei, gente, não tem nada a ver comigo, né? E aí, fiz testes vocacionais dentro da escola, né? Eu estudava no Colégio Objetivo, lá em Alfenas. E esses testes me conduziram para várias profissões, dentre elas a advocacia. E foi a que eu escolhi, porque naquele momento eu tinha 16 para 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Então, eu pensei o seguinte, se eu não der certo, né, na advocacia, vai servir para a minha vida. Sim. Né? E a minha, por sorte, deu certo. E hoje você atua em qual área? Então, quando você atua numa cidade pequena, né, acaba você tem que de ser tudo, um pouco... Né? Isso, exato. Mas eu atuo mais na área de família, né, direito, planejamento sucessório, inventários. E também, recentemente, eu fiz uma pós-graduação em Direito do Agronegócio, para atender a nossa região mesmo, porque eu vi que precisava de profissionais com mais essa especialidade, voltado aqui para o agro, que a nossa economia local gira em torno disso, né? Tem bastante mulheres no agro? Tem bastante mulheres no agro. Na advocacia, talvez nem tanto, mas trabalhando com o agro na nossa região e assim, o histórico que a gente vê de mulheres, isso é muito bom ver. Sim, que bacana. E mulheres liderando mesmo, né? Sim, aqui na região a gente vê, né, Usar Café, a gente vê em Areado também, a gente vê mulheres ali na região, principalmente com café. O que torna o café mais especial, né? Com selos especiais, porque a abordagem que elas dão na colheita e na qualidade, elas colocam a mãozinha especial delas ali, que faz toda a diferença. Com certeza. A Thaís está dizendo o seguinte, a Thaís e a Carla, né, as duas. Super profissional, mãe, amiga, uma alegria ser amigo desta família. Que bom, obrigada, um beijão. A Ruth Machado Borges está mandando boa noite. Boa noite, Ruth. Thalita, vamos lá. Vamos voltar lá atrás, lá em Alterosa, e contar da infância da Thalita. Como é que foi? Nossa, eu falo que eu tive uma infância maravilhosa. Década de 80. Então, nós éramos mais livres, né? Sim. Livres para brincar, livres para... Em tudo, né? De forma geral. Né? De forma geral, exato. Brincava na rua... a turminha estava sempre ali. Então, eu acho assim, é uma infância típica da década de 80 e muito feliz. Eu digo que se alguma herança você tenha que deixar para o seu filho, deixa uma infância feliz, deixa uma infância saudável. Sim. Porque depois o que ele vai se tornar lá na frente, o adulto que ele vai ser, vai depender de toda essa infância que ele passou, a estrutura que você deu para ele durante a infância. E era tudo muito simples, né, Thalita? Demais. E hoje a gente vê essa meninada aí com uma tecnologia gigante à disposição, né? Sim. E nem sempre tem felicidade, né? Éramos felizes com pouco, né? Era brincar, jogar queimada na rua. Era aquelas brincadeiras de... Eu era um pouquinho arteira. Não, gente, posso falar muita coisa essa aqui. Parte. Ô, Duarte, você já sabia disso, não?
Vamos ter revelações aqui hoje. Não posso falar muito, porque senão minhas filhas vão escutar e depois vão querer fazer igual e não vai dar muito certo. Mas é aquela coisa de você pular muro, subir em cima de árvore e sabe... Tocar a campainha e sair correndo. Exato, o tocar a campainha e sair correndo era o máximo, né? Fazer a ligação, né? Passar trote no telefone, hoje em dia isso é impossível praticamente. E a gente se divertia muito, eram coisas bem saudáveis. Muito bem. Dessas brincadeiras todas, o que você mais gostava? Nossa, várias. Mas a que eu mais gostava... Subir em árvore, não? Muito, muito. A gente atravessava, Leão Alterosa era assim, um conjunto de árvores e os namorados embaixo. E essas árvores entrelaçavam uma outra, né? E a gente buscava o caminho para passar entre uma árvore e outra. E a gente fazia isso muito, era muito, muito gostoso. Isso recordar disso me faz feliz, são lembranças felizes. Muito bem. Ficava na rua até tarde para a mãe ficar chamando 10 vezes, né? A gente tinha horário para chegar em casa, né? Sim. E se não chegasse em casa no horário exato, a porta estava fechada. Muito bem. E como é que você vê, né, essa diferença de hoje, né? Porque mudou tudo, né? E muitas vezes, se a gente contar essa história hoje, você está sendo quadrado, né? Enfim, como é que você vê isso? Olha, eu tento passar um pouco disso para as minhas meninas, não deixá-las nem fora da tecnologia, porque é impossível, porém, de forma regrada, para que elas tenham a mesma felicidade que eu tive. Então, sempre a gente tenta buscar o quê? Levá-los para brincar fora. Finais de semana, estar junto delas e fazer programas na natureza, sabe? Elas gostam muito de cavalo, a gente tenta fazer uma cavalgada, a gente faz trilha, e tudo longe das telas. Eu acho importante o pai e a mãe se atentarem, né, para a questão das telas, que isso é um fato, inclusive patológico hoje. Várias patologias que atingem as crianças hoje são em detrimento do excesso do uso do celular, né? Então, sabendo disso, a gente tenta conduzir para tirar o máximo da tela, porém também não coibir o uso, porque a gente também não pode fingir que a tecnologia não está aí, né? Que eles não vão depender disso. Eduardo Lima, ele apareceu, tá mandando boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu amor. A Cidinha Pérez mandando boa noite também. Uma grande mulher também. Né? Thalita, inclusive, né, seguindo nessa questão da tecnologia, é importante, né, que os pais tenham bastante atenção, agora trazendo um pouquinho já para a parte da advocacia também, dos perigos que estão ali, né, porque muitas vezes crianças caindo em golpes, né, e às vezes com algo que parece brincadeira, né, mas que muitas vezes leva até a morte, né? Sim. O que a gente tem mais visto, às vezes eu converso com alunos em escolas, né? Lá em Alterosa são várias vezes que me pedem, às vezes, para ir à escola para falar sobre bullying, né? Principalmente. Então, você vê a vulnerabilidade, assim, eles estão muito vulneráveis a esse tipo de ação. E eles não têm conhecimento por quem está por detrás, né? Às vezes põe uma carinha bonita, ou faz um acolhimento legal, e dali em diante eles vão conduzindo a criança até que elas pratiquem até atos de se lesarem, né? Cortarem braço, jogos também nesse sentido, né? De colocar a criança para fazer uma brincadeira, que na verdade não é brincadeira, né? Fica instigando. Os famosos desafios, né? Isso. Fica desafiando as crianças ou os adolescentes, principalmente adolescentes, que levam, inclusive, à morte, né? A gente vê isso no noticiário quase que diário, né? Muito bem. Bom, Thalita, a gente falou, né, sobre a presença das mulheres no agronegócio, né, aqui na nossa região, mas você vê esse aumento também da presença feminina na advocacia? Sim. Na advocacia, a advocacia em si, a própria história da advocacia, você vê que era mais homens, né? Era o tal de estudar em Portugal, em Coimbra. Então, as famílias já colocavam os homens para estudar. E isso já vem de uma história que é bem conhecida. Mas que ao longo dos anos, né, as mulheres foram tomando, né, o seu espaço,
foram conseguindo alcançar espaços talvez pequenos no decorrer da história, mas que fizeram toda a diferença para chegar onde nós estamos hoje. Hoje nós temos grandes mulheres que estão ocupando cargos no Supremo Tribunal Federal. Sim. A primeira mulher foi em 2000, não me recordo o nome da ministra, Ellen alguma coisa. Anos 2000 para ter uma primeira mulher no Supremo Tribunal Federal, então assim, é algo que você vê que é difícil mesmo chegar aos grandes cargos, ao alto escalão, né? Mas que cada mulher que ocupa um pouquinho mais de espaço, ela abre espaço para outras mulheres virem atrás. Justamente. E isso hoje acaba sendo em todas as áreas, né? As mulheres hoje realmente estão dominando o mercado, né? Sim, elas estão cada vez mais ocupando espaços. Eu não digo que às vezes dominar, sim, mas eu acredito que as mulheres elas não querem tomar o lugar dos homens. Eu acho que isso é uma discussão que às vezes abre para o radicalismo, sim, né? As bandeiras feministas, mas não é nesse sentido radical que muitas feministas vêm e levantam a bandeira. Mas a maioria das mulheres hoje em dia, elas buscam ocupar o espaço que é delas. Sim. E não querer ocupar o espaço que é do homem. Porque o que é do homem, de fato, eles têm que continuar dentro do espaço deles e fazer a diferença dentro do espaço deles. Continuar, né? Mas as mulheres também precisam conseguir chegar dentro do espaço que elas almejam, que elas queiram estar. E não naquele espaço em que alguém determina que elas estejam. Sim. A Andréia Fernandes, né, nossa apoiadora aqui, nossa parceira. Abraço, Andréia. Tá mandando boa noite, Zé Vicente. Boa noite, Thalita. Boa noite, Andréia. Eduardo Lima está dizendo, foi tranquila. Eu tenho a impressão que ele está falando da sua infância. Ou a dele, né, Eduardo? Fala aí para nós. Ficou meio confuso aqui. Foi tranquila. Provavelmente a infância. A infância dele também deve ter sido maravilhosa lá em Conceição do Aparecido. Ô, Thalita, e mesmo com esse crescimento, né, você vê que as mulheres ainda enfrentam dificuldades no mercado de trabalho? Muito. Esse 8 de março não é à toa que ele existe, né? A gente fala do 8 de março para poder relembrar aquelas lutas, né, ao longo dos anos que a mulher tem enfrentado e até hoje enfrenta. Você perceber que esses cargos de alto escalão que a gente fala, dentro das empresas, dentro da própria política, dentro do poder judiciário, eles são bem restritos, ou seja, você consegue contar nos dedos, né, quantas chegaram até esse lugar, e você pode enumerar e perder a conta quando você relaciona homens nesses cargos. Por aí você vê que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Muito bem. Gente, mandando um abraço aqui para os nossos parceiros desde já, né? Começar, é claro, com Supermercados Lima, o melhor e mais completo supermercado de Carmo do Rio Claro. Promoções todos os dias, os melhores preços. Aproveite a terça verde, quarta do pão, quinta filé e muito mais. Lojas aqui em Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Alterosa, Juruáia e Muzambinho. Abraço para todo o pessoal lá do Supermercados Lima. Também com a gente o Disque Bebidas SR. Gente, tem tudo para sua festa. Claro, você encontra no Disque Bebidas SR, o maior, mais completo e mais rápido Disque Bebidas da região. Disque Bebidas SR na Avenida José Evaristo Santana, em frente à rotatória. Disque Bebidas, anota aí, se você não precisar hoje, você vai precisar essa semana ainda. 99917-1090. Hoje é quarta, já pode, não tem problema não. Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional. Gente, ela tem mais de 20 anos de experiência no cuidado de crianças, adolescentes e também idosos. Atendimento em ambientes acolhedores e preparados para favorecer o cuidado terapêutico em Carmo do Rio Claro, na Camilo Ascar 611, lá em Alpinópolis, na Praça São Benedito 64. Ligue a gente, 99201-7962. Voltando aqui com a Thalita, deixa eu ver se o Eduardo respondeu nós aqui. Ainda não. Thalita, vamos lá. Falando ainda em mercado de trabalho, né? A gente falou aqui sobre os desafios, né? Quais você acham que são os principais desafios, né? Principalmente para que a mulher realmente conquiste, né, a liberdade, conquiste o espaço que ela tanto procura?
Olha, eu acho assim que ela deve continuar buscando a independência. Primeiro, estudo, né? Sem estudo, você não consegue chegar a lugar nenhum. E eu vejo muitas jovens, com tantas oportunidades hoje que antigamente não existia, porque, vamos falar a verdade, hoje só não estuda de fato quem não quer. Porque você tem cursos à distância, você tem cursos oferecidos gratuitamente dentro do município e muitas das vezes você vê um desinteresse. Por quê? Tanto o desinteresse pelo fato da pessoa de fato se acomodar, como o desinteresse por ter vários auxílios. Hoje você vê um excesso de auxílios fornecidos pelo governo. Sim. Em que a pessoa que é acomodada naquilo, ela vai dizer o seguinte: eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou viver aquela vida ali, e se não der certo, eu pego o auxílio do governo, entendeu? Então, eu acho que as mulheres merecem mais do que aquele simples auxílio. Elas não devem buscar viver de muleta a vida toda. Tem que ter um propósito de vida. Tem que ter olha, eu não vim nesse mundo para simplesmente passar por ele. Colocar que você veio neste lugar, está nessa família, está neste local para poder fazer a diferença. Então, é nesse sentido que eu vejo que a mulher, para continuar alcançando o objetivo dela, ela primeiro tem que buscar a independência. A independência financeira principalmente, porque você vê que antigamente as mulheres não conseguiam sair, e ainda é algo a ser discutido dentro da violência doméstica. Elas não saem, às vezes, de um sistema, de um ciclo de violência que elas passam ali, justamente por não ter independência financeira. Justamente. E é importante a gente citar isso porque acredito que em todos os municípios, isso acontece aqui em Carmo do Rio Claro também, Eduardo, se estiver acompanhando a gente aí, vai poder me dizer, com relação ao comércio, né? Muitas vezes o comércio passa dificuldade em encontrar pessoas justamente porque estão recebendo esses auxílios e não querem deixar para ter uma oportunidade de trabalho. Isso não é uma realidade só das mulheres, né? Isso aí a gente encontra no mercado de trabalho em geral. É o que eu falo, andar de muleta é muito complicado. Você, como ser humano, você tem que ter um propósito de vida, né? Aí as mulheres não podem deixar isso acontecer, de ficar naquele comodismo. E o comércio sofre muito com isso, muito. Hoje, cada vez mais, você não consegue mão de obra especializada. E quando você consegue, qualquer dificuldade que a pessoa encontra dentro do serviço, ela simplesmente abandona, porque ela sabe que se ela não tiver o registro ali da função dela na carteira de trabalho, ela vai buscar um auxílio, né, lá no CRAS, com a inscrição no CRAS, e aí consegue algum benefício do governo para poder se manter. Muito bem. Para finalizar essa questão, é importante a gente ressaltar também, você falou de estudo, né, mas às vezes a pessoa que está assistindo a gente agora já passou dos 30, 40, de repente até 50, mas nunca é tarde para começar, né, Thalita? Nunca é tarde. A gente tem várias histórias, né, nesse sentido. Sim. E que, assim, hoje está se vivendo cada vez mais, né? Antigamente, 40 anos, 50 anos, sim, né? Eram idades já mais avançadas. Hoje em dia, tem pessoas que estão começando uma vida. Então, nunca é tarde para buscar conhecimento, nunca é tarde para se profissionalizar e para mudar de rota também, né? Porque, às vezes, sim, a pessoa está num caminho e que, às vezes, não é o caminho que ela está satisfeita. Eu acho que ela não deve se hesitar em procurar outro caminho, ou um outro estudo, ou uma outra formação, e recomeçar. Muito bem. Gente, Dia Internacional da Mulher, afinal de contas, esse mês é todo especial para elas. Thalita, como é que surgiu essa data, afinal de contas? Então, a gente puxa na história, a gente vê que essas mulheres, né, as mulheres começaram lá século XX, entre século XIX e XX, e nas indústrias, elas trabalhavam, sim, na indústria, principalmente indústria têxtil, né, porque a metalurgia as indústrias metalúrgicas ficavam para os homens, e elas vinham de vários movimentos, e num destes movimentos, elas promoveram uma greve justamente no dia 8 de março, 1917. E nessa data, essa greve ficou marcada na história.
Um dado momento, a ONU precisava enaltecer, né, a busca pelos direitos da mulher. Então, foi neste contexto que a ONU buscou uma data especial, escolheu 8 de março em razão dessa greve que marcou, né, a história. Era uma greve que acontecia no setor têxtil na Rússia, para você ter uma noção, mas que marcou mundialmente. Muito bem. E como é que você vê a importância, né, dessa data, já passado tanto tempo, né, mas nos dias de hoje? Eu acho que a data é importante para sempre trazer vários temas para a discussão na sociedade. Sim. Mas que nós não podemos deixar que essas discussões fiquem tão somente nessa data. Acho que é importante sempre buscar a solução dia após dia, ano após ano, porque o que era para enaltecer, né, o que era para comemorar direitos das mulheres, hoje em dia serve mais para você repensar a situação que a mulher está vivendo hoje, principalmente de violência, que a gente está tendo um índice altíssimo de feminicídio, né? Vamos chegar nele. Vamos chegar nesse assunto. Mas, então, eu acho que é mais para a gente repensar esses valores, os valores que são implantados dentro das nossas famílias, valores que são colocados desde criança para os nossos homens, para os nossos meninos e depois para os nossos homens, que é o que vai resultar, de fato, num êxito, né, futuro. Eu acho que o caminho é esse. Muito bem. Inclusive, a gente tem visto, né, ao passar dos anos, essa data perder um pouco, né, dessa reflexão e se tornar uma força muito comercial, né? Isso eu acho que é prejudicial também. É aquilo que eu falo, assim, o comércio, ele vai usar dessas datas, logicamente, para querer vender alguma coisa, algo, mas que nunca, mesmo dentro do comércio, mesmo com o comércio se aproveitando da data, que também é legal, mas que não deixe, que o comércio que está aproveitando da data, não deixar uma reflexão. Sim. Aproveite as duas coisas, né? Exato. Sim. Não deixar a pessoa simplesmente, assim, só com a questão comercial, mas que deixar algo, né, de reflexão. Muito bem, a gente está refletindo aqui e eu vou trazer agora a questão comercial também, porque sem ela a gente não vive, né? Mandar um abraço para todo o pessoal lá da Medicart Farmácia de Manipulação, que está chegando, fiquei sabendo hoje, que está bem próximo da inauguração da Medicart Farmácia de Manipulação, a nova farmácia de manipulação que está chegando em Carmo do Rio Claro. Gente, para elevar o cuidado com a sua saúde, uma loja moderna, preparada com carinho, responsabilidade, foco total em qualidade, segurança e também personalização dos tratamentos. Em breve, de portas abertas na rua Capitão Pedro Augusto Correia, número 3, Medicart, a arte da medicação segura, cuidando de você em cada detalhe. Mandar um abraço também aqui para a Aline, aniversariante da semana passada. Parabéns, Aline. No exame, né? Exame análises clínicas. Gente, você sabia que um laboratório de análises clínicas pode ir muito além dos exames de rotina que você faz todos os dias? Todos os dias não, né? Mas enfim. Exame Análises Clínicas é um laboratório de análises especializado que une ciência, tecnologia e cuidado com a vida. Análise de água, exames genéticos e coletas de células-tronco, oferecendo soluções seguras e confiáveis para hoje e também para o futuro. Exame Análises Clínicas, cuidado, precisão e inovação tecnológica a serviço da saúde. Na rua Dr. Pedro Tito Pereira, 169A, telefone que é o WhatsApp 3561-2904, 3561-2904. Thalita, vamos lá. Direito das mulheres é o tema agora. Eu queria saber de você quais são, né, as principais lutas que as mulheres enfrentam atualmente, na sua opinião. Bom, atualmente seria a inibição da agressão mesmo. É o que eu vejo, assim, o tema que nós estamos batendo mais e de fato, nós estamos sofrendo mais, que as mulheres estão sofrendo, são com as agressões, agressões em todos os níveis, né? A violência contra a mulher. Eu acho que esse é o foco. Muito bem.
E como que as mulheres podem buscar e fazer valer os seus direitos na prática? Porque muito se fala, né, de teoria, mas e no dia a dia? O que a mulher pode fazer? Então, hoje nós temos vários canais que atendem, né, essas mulheres, que buscam seus direitos nesse sentido, né, da violência contra a mulher. Nós temos o Disque Denúncia, né, que é o 180. Você tem recurso de buscar a Polícia Militar, registrar uma ocorrência. Você tem vários canais hoje em dia que dão apoio para quem sofre violência, a mulher que sofre violência. Sim. Inclusive, dentro, né, desse assunto, se fala muito da Lei Maria da Penha, né? Sim. O que é essa lei e como que ela surgiu? Então, essa Lei Maria da Penha, ela vem como um marco, ela surgiu em 2006, né? 20 anos. Isso. Ela era uma mulher que sofreu violência doméstica, né? Ela sofria agressões do marido e baseado nos fatos, nessa relação, ela buscou ajuda. E aí, no contexto em que ela estava vivendo as agressões, né, chamou tanta atenção que fizeram uma lei exatamente para inibir essa violência doméstica, né? A violência contra o gênero feminino, geralmente no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Bom, então a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher nos casos de violência doméstica. Doméstica. Tá. Exato. A mulher, não só a mulher. Agora nós vamos, assim, gostaria de estender um pouco, porque a nossa realidade seria o seguinte: o gênero feminino. Então, os trans também, que se sentem mulher e que vivem nessa condição de mulher, também podem ser amparados. Nós já temos jurisprudência nesse sentido. Bacana. É interessante essa atualização da lei, porque, afinal de contas, é o que está acontecendo atualmente, né? Exatamente. E tem que seguir nesse sentido. Sim, né? É porque a lei visa proteger essa vulnerabilidade da mulher. A vulnerabilidade de estar numa situação de menor força. Então, não é só a mulher que nasceu mulher, né? É aquela que se sente mulher e está na condição de mulher. Ela também ela é amparada pela Lei Maria da Penha. Thalita, e infelizmente, né, até trazer um caso extremamente recente, né, que aconteceu na cidade de Passos, né, onde uma jovem, né, de apenas 15 anos foi morta, né, e parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil da cidade de Passos também, que hoje, né, já prendeu 2 pessoas suspeitas, né, há possibilidade de mais pessoas envolvidas. Eu tenho acompanhado esse caso junto com o pessoal da TV Passos, enfim, pessoal lá de Passos. Então, parabéns pelo trabalho da polícia. E, enfim, é triste a gente ver que casos que antes, né, a gente via na televisão, né, naqueles programas que todo mundo falava que era sensacionalista, e que hoje está acontecendo aqui na nossa porta. Né? Nós estamos falando de Passos, mas é uma realidade que acontece aqui no Carmo também. Sim, né? Isso chega perto da gente com uma facilidade, e eu acho assim, da mesma forma que um ato desse acontece longe, mas ao mesmo tempo a informação chega a muitas pessoas, eu acho que acaba instigando várias pessoas que já têm tendência à prática a se sentir também no direito de fazer o mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo assim que os filmes, eles trazem de uma forma tão explícita a forma como pratica, a forma como eles vão agir, que aquilo deixa tão real que a pessoa acaba assim, pessoas que nem passavam pela cabeça em praticar determinado ato, elas acabam praticando já com exemplos ali muito, muito reais. Quase como um curso prático, né? Quase que um curso prático, exato. Isso eu não falo não só da violência doméstica, da violência contra a mulher. Vários outros crimes que são praticados. Você vê que ali o filme ensina tudo, do começo, meio e fim, entendeu? Então, eu acho assim, chegou-se uma facilidade, a informação chega muito rápido para a gente, em um ponto extremamente positivo, mas também tem esse outro lado negativo que, sem censura nenhuma, né,
pelos programas que são apresentados hoje em dia, eles acabam que instigando muitas pessoas que já têm essa predileção, né, a praticarem crimes. Muito bem, inclusive, né, para quem acompanha a TV aberta, né, as próprias novelas, né? Sim. Porque eu lembro que há pouco tempo, né, a gente falava que às vezes algo muito romântico, não sei o quê, a gente falava, isso é coisa de novela, né? Porque a novela tinha realmente esse perfil, né? Hoje é vingança, é crime, é matar não sei quem, então realmente isso está dentro da casa de todo mundo, né? É o que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente liga a televisão e opta por um canal, né? Você tem a responsabilidade de trazer para dentro do seu lar aquilo que está sendo apresentado. Então, canal aberto, né, por exemplo, você está abrindo um canal que eles estão sugerindo um comportamento. Exatamente. E essa sugestão de comportamento nem sempre é o que você deve buscar para a sua família, né? Os valores que você deve buscar para a sua família. E ali tem brigas atrás de brigas, agressão. Então, assim, eu acho que aquilo vai no subconsciente, eu não sei dentro da psicanálise como é que eles explicam isso, mas eu acredito que aquilo vai entrando, vai entranhando dentro do pensamento de cada um, que quando explode, de alguma forma, por algum gatilho, né, ele consegue visualizar ele praticando o ato, entendeu? Então, eu acho assim, nós temos que tomar muito cuidado, os pais principalmente, né? Em que canal que você coloca seu filho, né? Qual canal que você está abrindo para colocar dentro da sua casa e quais os valores que você busca para dentro do seu lar. Exatamente, porque a gente corre o risco de muitas vezes normalizar esse tipo de coisa, né? Porque se vê tanto, se fala tanto, que às vezes fica praticamente normal. Analisa, né? Exatamente. Bom, Thalita, a gente acabou de falar do aumento, né, de casos de feminicídio, inclusive aqui na nossa região, muito triste. E ao que você atribui isso, afinal de contas? Então, olha, eu sinceramente, isso aí é Thalita pensando agora. Uhum. Eu acho que, além dessa questão da informação que chega muito rápido, que já tem essas pessoas que já têm, né, tendência a praticar crimes, eu acho que falta educação, falta valores. Então, você, apesar de ter uma vasta legislação que inibe, que coíbe várias ações que você pode coibir, como as medidas protetivas, que nós podemos falar depois. Sim, também. Já está no nosso roteiro. Né? Uma legislação que sempre busca se aprimorar cada vez mais. Nós temos assim vários adendos que vieram depois de 2006, né? Só atualizando essa lei, para cada vez mais tentar inibir a prática do feminicídio ou da violência em si contra a mulher. E mesmo assim a gente vê esses números crescendo. Então quer dizer o seguinte, algo está errado. Sim. É falta de lei? É falta de normativa? Talvez não seja. Eu acho assim, o que falta é, primeiro, a lei ser eficiente, sim, né, buscar a eficiência da lei, buscar cada vez mais que as medidas sejam de fato cumpridas. A gente já tem visto que as medidas de distanciamento, eles têm se aprimorado ao colocar tornozeleira na pessoa e um bip, né, a vítima fica com bip, assim que ela vê, né, o agressor, ela aciona e aí já atinge, a informação chega lá para a polícia tem condição de inibir, né, a violência. Porém, eu acho que tudo isso não está resolvendo. Por quê? Porque nós não estamos atingindo a educação, nós não estamos atingindo um ponto principal, que é educar os homens dentro das suas famílias, para que que tenham valores, que sejam melhores. Então, se a gente não inibir esse ato lá atrás, trazendo o quê? Educação, trazendo valores, eu acho que nada vai resolver, né? Eu acho que não resolve, infelizmente não resolve. Inclusive, né, a Flávia está aqui com a gente, né, coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, e isso que você tem falado é inclusive um trabalho a ser feito, né, com as novas gerações, né, para que a gente tenha talvez uma mudança disso,
a médio e longo prazo, né, Thalita? Sim. A Flávia, como está na educação, né, Flávia? A gente consegue, por várias vezes a gente conversa com os diretores de escola e a escola tenta, sim, inibir certos atos, certas condutas. Mas quando essas crianças voltam para suas famílias, a realidade é outra. Então, é uma criança que está vendo o pai agredir a mãe. Ele está vendo violência ali diariamente acontecendo dentro da casa dele. Então, essa pessoa vai banalizar ou normalizar essa conduta, porque a referência que é o pai para ele, essa referência de homem, de comportamento, ela vai refletir no que ele vai ser no futuro. Então, eu falo assim, dentro da minha casa, eu ainda falo por várias vezes com meu marido, eu falo, olha, você é o exemplo, né, masculino que nós temos dentro de casa, que as meninas têm. Então, a forma como você as trata, como você nos trata, elas vão buscar depois, futuramente, em seus maridos, né, nos seus companheiros. Então, eu acho o seguinte, que o maior exemplo tem que acontecer dentro de casa. Exatamente. A escola faz o papel dela por várias vezes, né, e tenta, de alguma forma, coibir qualquer tipo de violência, tenta trazer valores, porém, quando chega em casa, é onde acaba todo o trabalho que foi feito dentro das escolas, acaba por Exatamente. fim. Eduardo está dizendo aqui, passa muita dificuldade para contratar. Sobre o assunto que a gente estava falando sobre mercado de trabalho, a Fátima Alves Martins está mandando boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Ô, Thalita, muita gente não entende, muita gente não tem esse conhecimento, né? Mas, principalmente a gente da imprensa, né? Fala muito homicídio, feminicídio. Qual que é a diferença um do outro? Olha, todo feminicídio é um homicídio. Não é porque homicídio é homem e feminicídio é mulher. Não é isso. Não. Muita gente acha que mas não é. Todo feminicídio é um homicídio, né? É um ato de violência, né? De matar alguém. Mas quando a gente trata de feminicídio, é quando o crime acontece contra uma mulher ou em razão dela ser mulher. Aí é tratado como feminicídio. É um homicídio contra uma mulher e pelo fato dela ser mulher. Ela tem que estar dentro desse contexto. Muito bem. A gente continuando aqui, né, dando um espacinho para Thalita respirar, tomar uma água também. Enquanto isso, a gente manda um abraço para o pessoal da Coração de Minas Store Steak, a verdadeira casa da cachaça Coração de Minas. Muito mais que uma loja, é uma experiência para os amantes do sabor mineiro. Lá você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, produzida com excelência e tradição, reconhecida como uma das melhores do Brasil. Ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia a qualidade de verdade. E para completar o seu churrasco ou momento ideal, lá tem cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais, além de uma linha exclusiva de presentes personalizados. Tem camiseta, boné, chaveiro e muito mais. Vá conhecer e se encante com o melhor de Minas em um só lugar, na Dr. Pedro Tito Pereira, 293, telefone 998900877. Coração de Minas Store Steak, tradição, sabor e qualidade em cada detalhe. Thalita, passar um recadinho aqui lá da Dumotos, por quê? Um ano da Dumotos está chegando agora no mês de abril e olha que bacana a campanha que eles vão fazer. Para comemorar, a loja fará uma campanha especial junto com o grupo Waiso, o Capacete Solidário, dessa vez em prol da Casa da Criança Naína Paiva Kraus Pereira. Gente, será no dia 12 de abril, com o almoço no espaço de eventos da Sagrada Família, com completo serviço de bar e música ao vivo. Os ingressos já estão sendo vendidos. Gente, o Waiso é aquele pessoal que fez a campanha, né, para a Maria Fernanda, a primeira campanha que teve aqui em Carmo do Rio Claro, e está de volta aqui na cidade para fazer essa campanha, então, no dia 12 de abril. E você, é claro, não pode perder. Abraço, Eduardo, e parabéns aí pela ideia. Ô, Thalita, continuando aqui, a gente sabe, muitas vezes a gente tem notícia de quando a bomba estoura, né, quando acontece o feminicídio, né? Mas muitas vezes também, ou talvez na maioria das vezes,
existe um caminho para isso acontecer, né? Como que geralmente começa uma relação abusiva? Então, a gente fala que começa assim, é um círculo, Sim. né? De violência. Ela começa com ciúmes, humilhação, começa a querer controlar os atos da mulher, isolar a pessoa de amigos. Então, ele começa às vezes com um ato inofensivo. Ele me xingou, mas tudo bem, vamos relevar, né? Hoje ele foi um pouco mais agressivo nas palavras e gerou uma discussão, me humilhou. Então, aí vai passando. Esse é o começo. E a pessoa tem que ficar atenta. Porque ali já começou uma violência. Geralmente começa com a violência psicológica, né? Ele começa a diminuir a mulher, ou ter controle sobre ela. E ali, muitas das vezes, a pessoa não sabe que ela já está sob violência. Então, começa tudo ali. Depois, o ato de violência se consuma, né? Geralmente, as pessoas colocam como violência física, acham que tem que chegar à violência física. E a violência física é uma das violências que sofrem. Existem outras violências, né? Que a gente chama a violência física, a violência psicológica, que eu acabei de falar, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial. Então, todos esses tipos de violência, eles são tratados dentro da Lei Maria da Penha, ampara todos os tipos de violência contra a mulher. Muito bem. E quando que a mulher tem que ficar alerta? Quais são os sinais, né, para a gente poder, né, trazer essa prestação de serviço também para as mulheres que estão nos acompanhando? Então, tudo aquilo que não é natural num relacionamento, né, de respeito, ali perdeu o respeito, começou os xingamentos, começaram as humilhações. Ali, como eu falei, Zé, já deu início a uma violência que a gente chama de psicológica. E depois parte para uma violência, para a concretização de uma violência em si, que eu falei que podem acontecer dessas várias formas, como eu já mencionei. E depois, a tendência daquele que já praticou a violência física, que já praticou a violência psicológica, a tendência é que ele peça perdão. Então, o agressor, geralmente, depois do primeiro ato, do segundo ato com a violência em si, o terceiro ato é ele se colocar numa posição de arrependido. Aí ele passa a ser um pouco mais amoroso, mais atencioso, sai fora daquele comportamento. E o agressor, né, a pessoa que é violenta, ela não é violenta o tempo todo. Ela começa com ações, né? Assim, esporádicas. Não é o tempo todo que ela vai trazer aquele comportamento agressivo. Então, a mulher ela tem que se atentar a esses pequenos sinais, essas pequenas atitudes do homem para com ela, seja o namorado, seja o companheiro, seja o marido. Então, que vocês fiquem atentas, de fato, a esses pequenos sinais que vão culminar na violência em si. Em seguida, vem o arrependimento. Aí, geralmente, a mulher perdoa. Aí, ele vai lá e torna novamente nas ações agressivas, que vai culminar na violência novamente, num novo pedido de perdão. E aí, a gente chama esse de o círculo, né? Um ciclo da violência doméstica. E é nesse sentido que nós temos que ficar alertas aos pequenos sinais para que a mulher não entre nesse círculo. E muitas vezes a gente vê também casos de que o homem acaba fazendo uma pressão psicológica, né, e colocando a mulher como culpada também. Sim, né? Essa é a violência psicológica, está dentro da violência psicológica também. Porque ele coloca a mulher numa situação de tamanha humilhação, que ela passa a se sentir culpada pelo ato dele. Eu te bati, mas é porque você fez isso antes. Eu fui obrigado a
socar, não sei, a praticar uma violência contra você porque você fez aquilo antes, né? É uma roupa que você usou e que não me agradou, é uma amizade que você tem que eu não gosto, uma viagem que você quis fazer ou saiu fora daquela rota, né? Olha, o seu comportamento é o seguinte, ir ao trabalho, voltar a cuidar dos filhos. Não, mas eu passei ali e conversei com uma amiga, tomei um lanche com uma amiga, não, eu não gostei desse comportamento. Então, tá vendo? Eu pratiquei isso porque você fez aquilo antes. Então, as mulheres têm que ficar atentas porque a liberdade delas é tudo. E o agressor, ele começa inibindo isso, os direitos e a liberdade da sua vítima. Muito bem. A Cidinha Ferreira está mandando boa noite. A Thaís, agora eu não sei se é a Thaís ou a Carla, mas tudo bem. Está dizendo, só que muitas não percebem. Quando vai ver, já está sem controle. Isso acontece muito, né, Thalita? Demais. Muito bem. Thalita, outra coisa também, deixa eu achar onde eu estou no meu roteirinho aqui. Muito bem. Existe aquele ditado popular, né, que muita gente fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Será? A gente não sabe o que a pessoa está passando dentro de casa. Sim. Mas cabe àquela pessoa que está dentro do problema, às vezes ela tem a liberdade de conversar com amigas. Sim. E é nesse contexto que a amiga, sabendo da condição que a vítima está passando, ela tem que tentar abordar ou ajudar de alguma forma. Sim. A tirá-la ou demonstrar que ela está dentro de um ciclo de violência, que ela está sofrendo essa violência e tentar retirá-la dessa situação, né? Muitas das vezes é complicado um terceiro intervir. Às vezes depende, de fato, da própria vítima tomar uma atitude. Inclusive, Thalita, tem muitos casos que a gente conhece também que, às vezes, a vítima quer tomar uma atitude, né? Mas não encontra, talvez, um respaldo, né? E aí vem a questão da insegurança financeira, né? E tudo mais. Inclusive, né, falar sobre a importância da família, né? Ouvir, né, essa pessoa, porque muitas vezes a mulher chega ou para a mãe, ou para o pai, ou para um irmão, e muitas vezes é desacreditada, né? Sim, é colocada ainda numa situação de que ela é a culpada, sim, de que ela tem que se manter. E a própria mulher, às vezes, ela, por vários motivos, é porque tem filhos, né? Olha, eu preciso manter a família, a unidade da família, e eu não consigo sair desse relacionamento. Ou eu não encontro o apoio dos meus pais, não encontro o apoio da minha família, eu não encontro o apoio de amigos. Então, com tudo isso, elas acabam por continuar dentro da relação e se submeter à violência que estão sofrendo, né? Mas é aquilo que eu falei. A autonomia financeira é importante, mas existem também programas que podem ajudar, né? Hoje a gente tem uma rede de acolhimento a essas mulheres. É o acolhimento psicológico, é o acolhimento para ouvir, né, essa pessoa e tentar ajudá-la a sair desse ciclo de violência. Então, programas que podem ajudar são as políticas de assistência social. Tem muitas cidades que têm casas de abrigo, tem movimentos que conseguem, por exemplo, se a mulher não tem independência financeira, se o problema é esse, né, a dependência do marido, porque é ele quem faz todos os custos, promove todos os custos enquanto ela estava cuidando dos filhos, enquanto ela estava cuidando do lar, ela não tem essa independência para poder sair dessa relação. Hoje existem pessoas, inclusive programas que acontecem dentro de municípios que acolhem momentaneamente essa pessoa, né? Concede benefícios ali como auxílio aluguel, e ali já ofertam para elas cursos, né, técnicos para poder retirá-la dessa situação que antigamente era o motivo dela se manter nessa relação, né, de violência. Então, assim, o apoio da família é importante, sim, mas se você não o tem, existem outros meios
né, de você conseguir o apoio na rede pública, né, de acolhimento dessas mulheres para poder, né, saber o motivo, né, delas ainda estarem dentro daquele relacionamento e tentar tirá-las dessa situação. Muito bem. A gente manda um abraço aqui para o Sérgio Melo, meu tio, lá do Tapixé. Se você deseja conhecer o melhor sabor em carne de porco na gordura, frango caipira, galinha, pato, além de queijo, tudo direto da roça, fale com o Sérgio Melo. Ele está todos os domingos na Feira da Agricultura Familiar, lá na Praça Dona Maria Goulart, ou faça a sua encomenda. 35 99815 2810. A Bem Seguro Corretora de Seguros, empresa carmelitana com 15 anos de atuação no mercado. A Bem Seguro oferece confiança, proximidade e compromisso com seus clientes. Se você ainda não tem um seguro que te deixa tranquilo de verdade, precisa conhecer a Bem Seguro. Entre em contato e faça uma cotação. 35 99972 1699 ou 99972 1670. Fechando esse bloco, Calusa Calçados, onde cada detalhe faz a diferença, do casual ao elegante, do dia a dia ao momento especial. Marcas reconhecidas, numerações completas e aquele atendimento que você confia. Há 10 anos caminhando com você. Calusa Calçados, na Rua Delfim Moreira, 133B, 99937-6507. Muito bem. Agora vamos falar da parte da denúncia, né? Sim. Quando e como a mulher deve denunciar uma situação de violência? Então, a rede de proteção à mulher, ela funciona com a delegacia, geralmente, aqui nós não temos a delegacia da mulher, né? Mas tem já delegacias especializadas. Inclusive na cidade de Passos nós então, temos. Passos nós temos, né? Se não tiver, pode procurar a delegacia local, né? Registrar uma ocorrência, a polícia militar, o Ministério Público também, a Defensoria Pública. Aqui nós não temos Defensoria Pública, né? Mas as cidades em que tem Defensoria Pública também é um meio de se buscar, né? Assistência social também. E tem o Disque Denúncia, que é o 180, né? Também é um canal que vai direcionar a mulher que está sofrendo aquela violência a tomar um caminho correto para inibir e para sair, né, dessa situação. E é importante que a mulher não tenha vergonha, né, Thalita? Sim, é o que eu falo. As mulheres, elas, às vezes, o próprio agressor coloca uma situação psicológica tão forte, né, que ela não consegue ter forças para sair. Coloca ela numa condição de que ela é a culpada, sempre culpada daquelas ações dele, que ela mesma não consegue enxergar, né, que o motivo não é esse, que ela não tem culpa nenhuma e que, pelo contrário, ela é vítima, precisa de acolhimento, precisa de atendimento especializado para que ela não sofra mais agressão nenhuma. Muito bem, você falou agora há pouco uma parte disso, mas falando melhor agora, muito se fala em medidas protetivas, né? O que são elas e como elas podem ser solicitadas? Então, dentro dessa rede de denúncias, né, a medida protetiva, ela pode ser... quais tipos de medida que nós temos? Nós temos o afastamento do agressor, que é a mais né, comum, que é a mais comum, né? A proibição do contato, proibição de aproximação, a saída do agressor da residência, do lar. Então, essas são as principais, né? Pode ser por decisão judicial, mas também o próprio delegado pode determinar essa medida de imediato, já que a situação tem que ser inibida de imediato, né? Posteriormente, ela é confirmada judicialmente. Então, a mulher tem essa condição de pedir imediatamente que essa medida protetiva seja deferida, né, para inibir, coibir imediatamente o estado de violência que ela está sofrendo. Muito bem. E a gente vê também, Thalita, alguns casos, né, infelizmente são muitos, em que a mulher tinha a medida protetiva, mas isso, infelizmente, não fez com que não inibiu o crime, né? Ele aconteceu da mesma forma. E aí? Essa é uma situação difícil, que a gente de fato vê
E que é aquilo que eu falei, eles estão tentando, né? O próprio sistema está tentando melhorar a vigilância sobre as medidas protetivas. Recentemente, uma das medidas que foram tomadas de vigilância é de colocar no agressor uma tornozeleira eletrônica e dar à mulher um aparelho em que, assim que ela tenha qualquer informação de uma aproximação, ou que ele passou uma mensagem dizendo que ia fazer algo, né, ou chegou até ela uma informação de que ele iria aproveitar de uma situação X para chegar até ela, né, ela aciona e essa informação cai dentro do sistema, né, da polícia militar, da polícia civil e dentro dessas delegacias especializadas da mulher onde há. Entendeu? Eu acredito que talvez hoje seja a medida que possa ajudar a ter maior eficiência dentro das medidas protetivas para inibir ou coibir a conclusão, né, do crime. Thalita, agora a gente vai falar um pouquinho sobre novos tipos de crimes, né? Porque, infelizmente, essa área também ela atualiza, né? Um crime que tem sido muito falado, né, em relação às mulheres é a questão da importunação sexual, né? O que caracteriza isso? Então, a importunação sexual é quando a mulher é forçada a manter relação sem querer, mesmo dentro do casamento. Então, muitas vezes as pessoas acham o seguinte: não, eu sou casada, mas não vou sofrer esse tipo de abuso porque está dentro do casamento, né? A relação está dentro do casamento. E não é bem assim. Dentro do casamento ela pode sofrer esse tipo de abuso sexual, né? E hoje em dia muito se fala, né, do estupro virtual. Sim. Né, que nada mais é, ele não tem ainda um tipo penal, né, que trata do estupro virtual, mas ele ocorre quando alguém utiliza a internet, né, as redes sociais para coagir ou ameaçar a vítima a praticar atos, né, de natureza sexual. Mas existem já tipificações dentro do Código Penal que abrangem essas condutas, né? Ele pode caracterizar, dependendo da situação, ela pode ser enquadrada como, de fato, um estupro, ou uma extorsão, ou uma violação sexual mediante fraude, ou uma divulgação de cena íntima, que a gente vê muito acontecer dentro das redes, né, sociais, e a própria violência contra a mulher, que é amparada pela Lei Maria da Penha, que também ela abrange a violência sexual. Muito bem, a Sônia Aparecida está mandando boa noite, Sônia. Thalita, outro crime também que tem se tornado comum, né, a gente tem visto, é a questão da perseguição, né, o chamado stalking, é isso mesmo? Stalking, isso. O que é isso? Então, o stalking, ele já tem a tipificação, ele está no artigo 147A do Código Penal. Só que ele atinge, ele entra dentro da violência psicológica quando, contra a mulher, quando essa perseguição, ela acontece ou de um relacionamento que terminou e a pessoa não aceitou, né? São várias condições que pode, né, gerar essa perseguição dentro do contexto da violência contra a mulher. E isso acontece o quê? O stalking, essa perseguição pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer dentro das próprias redes sociais, né? Em que a pessoa, por aplicativo de mensagens, às vezes cria perfis falsos e monitora a pessoa digitalmente, ou então pessoalmente, né? Tem várias pessoas que perseguem as outras, né, só pelo fato de saber a rotina dela. Então ela sabe a hora que vai à academia, ela sabe a hora que a pessoa está em determinado lugar, a hora do trabalho dela, e ela se coloca naqueles horários para tentar coibir, né, se mostrar ali e às vezes constranger e tentar controlar a sua vítima. Muito bem.
Gente, mandar um abraço aqui agora lá para Gabi Magalhães, a loja mais doce da cidade, agora com loja física na Praça Dona Maria Goulart. Os bolos mais deliciosos que você já conhece, eu tenho certeza que você já saboreou, além de doces, salgados e muito mais. Venha conhecer, afinal de contas, já tem cardápio prontinho de Páscoa lá na Gabi Magalhães. Também a EcoWash Soluções em Higienização. Lavagens de sofá, cama, cadeirinha de bebê, estofados de veículos e muito mais. Cuide bem da sua casa ou deixe seu carro sempre brilhando. Fica na rua José de Andrade Lemos, 321, no bairro São Benedito. Só falar com o Sérgio pelo telefone 92002-2818. Muito bem. Thalita, deixa eu voltar aqui agora para o meu roteiro. Muito bem, Thalita, falando já quase para a gente fechar, né, desde já agradecendo muito a sua participação, mas ainda não acabou. Eu agradeço a oportunidade. A gente já falou, né, porque que as mulheres têm dificuldade de sair dessa relação, estava aqui, mas a gente já comentou. Importância também do apoio da família, né? Agora vamos lá. Muitas vezes a questão é com a mulher, porém, dentro da casa tem filho, filha, de repente também, ou seja, toda uma família, né? Como que você avalia, né, essa consequência, né, não só da violência em si, mas também para a família de modo geral, né? Porque às vezes a criança acaba crescendo num ambiente de medo, né? Como é que é isso? É aquilo que a gente já abordou também, mas entrando mais no cerne da questão, eu acho que a questão aí, de fato, é a educação, é o exemplo que você deixa. Isso, psicologicamente, para uma criança que vive num ambiente desse, vai criar traumas que ela vai carregar para a vida inteira. A gente estava comentando sobre a infância, né? E aquilo que eu disse, eu acho que é uma verdade. Você tem que deixar, né, para o seu filho um legado, sim. E o melhor patrimônio que eu acho que você pode deixar é uma infância feliz. E se essa criança, que ainda está em formação, ela vê constantemente a mãe sofrer agressão física, agressão psicológica, às vezes, muitas das vezes, agressão sexual, né? Ela vai tomar aquilo como se aquilo fosse normal, se ela também pudesse praticar. Então, é algo assim que nós temos que ver, é difícil abordar, porque o que acontece dentro de uma família, nem sempre quem está de fora, e mesmo as redes de acolhimento, elas conseguem enxergar o que está acontecendo, a não ser que já haja de fato uma denúncia, a não ser que já haja um caso concreto. Então, as escutas, né, dentro da rede de assistência social, elas são importantes, e dentro das escolas, principalmente, porque essa criança vai manifestar alguma conduta. Sim. E é importante a escola estar atenta. E preparada, vigilante. E que o sistema em rede funciona. O sistema público, que eu digo em geral, em rede, né? Que a gente fala, a assistência social ela tem que trabalhar de mãos dadas com a saúde com a educação, sim, a educação com a assistência e a educação com a saúde. Então, é uma rede que ela tem que funcionar. E quando você está dentro de uma escola, quando a gente fala de criança, né, o problema vai surgir inicialmente ali. E dali você vai, com uma boa rede funcionando, né, de informações, uma vai ajudando a outra, sim, né, a saber de fato o que está acontecendo dentro daquela família e tomar as providências para que essa criança não sofra ela mesma uma, sim, violência, né? Nós vimos agora recentemente um caso absurdo, né, de uma menina de 14 anos, né, sofrer violência sexual, né, estupro de vulnerável e ser tratada da forma como tratou, sim, com uma naturalidade, como se aquilo fosse exemplo de família constituída e que aquilo não era crime. Depois a gente viu que tudo isso, né, absurdo do absurdo, né? É um absurdo do absurdo, mas que na realidade foi tratado como, sim, se algo que fosse natural ali, né? E isso, a sociedade se mobilizou. Eu vi que as redes sociais
O vulto que aquilo tomou, né, a discussão tomou um vulto muito grande, em que o próprio juiz depois ele virou réu, né? A gente viu que era uma conduta que ele já praticava e que, na verdade, aquilo também era normal para ele. Então, assim, é o que eu estou te falando. Uma pessoa que cresce dentro de um ambiente deste, ela acaba achando brechas para justificar o próprio ato de violência. Ela cria na cabeça dela, depois, motivos para que justifique a atitude dela como se aquilo fosse normal, se aquilo fosse legal, né? Relativizando uma situação de violência extrema que jamais deveria acontecer, jamais deveria ser aceitável. Então, eu acho que tudo começa na infância, né? Para inibir, a rede municipal tem que funcionar como rede, né? As principais secretarias têm que estar interligadas ali, funcionando no sentido de inibir, coibir e ajudar essas pessoas que estão sofrendo com as violências. Muito bem. Thalita, dentro de tudo isso que a gente conversou, vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos dar uma luz de esperança para todo mundo, principalmente para as mulheres. Como que você acha que as mulheres podem encontrar força para virar a chave e transformar a sua realidade? A natureza da mulher é muito bonita. Eu acredito que ela, com a intuição que ela tem, com a força que ela tem, que vem da própria natureza, né? Ela consegue dar a luz a uma criança, que já não é fácil, né? A gente sabe que gerar uma criança... Então, eu acho que a própria natureza já colocou tanta força dentro dessa mulher que ela tem que buscar dentro dela mesma, né? Ou dentro dessas redes, né, que a gente fala de apoio, a tomar o primeiro passo, agir e depois seguir em frente, né? Não olhar para trás. Ela tem que primeiro entender quais são as necessidades dela, né? Ela tem que olhar para si e para as necessidades dela dizer, olha, eu não quero, basta, eu vou recomeçar. E buscar, né? Esses recomeços dentro daquilo que é disponível hoje em dia, né? E dali em diante, eu acho que é seguir em frente, não olhar para trás. Muito bem. Thalita, para a gente finalizar, né? Tinha muito para conversar aqui, mas tempo é curto, né? Desde já te convido para estar aqui em outra oportunidade. Obrigada. Afinal de contas, não precisa ser só no mês das mulheres, como você disse, né? É importante que esse assunto deixe de ser tabu, né? E seja falado cada vez mais. Para a gente finalizar, quero que você deixe, então, uma mensagem, né, para as mulheres, não só aqui de Carmo do Rio Claro, né, pessoal que está ouvindo você, e também, né, para as jovens aí que, de repente, queiram seguir a advocacia, enfim. Eu acho, assim, a mensagem que eu quero deixar é que elas busquem seu lugar, e o lugar da mulher é onde ela quer estar. E essas pessoas, essas mulheres que têm sonhos, que busquem seus sonhos. Não fiquem dependendo, né, do que... dependendo de outras pessoas apontarem o que elas têm que ser. Que elas tenham a liberdade de dizer, eu quero ser e seja. E busque seu espaço. As jovens, principalmente, estudem. Eu digo assim, que conhecimento é poder e é dentro desse poder do conhecimento que elas vão alcançar o espaço pretendido. E, logicamente, Zé, eu queria dizer o seguinte, as pessoas têm que buscar também o lado espiritual. Sim. Eu acho que as famílias estão perdendo muito dos seus valores porque não buscam a religião, seja ela qual for. Você tem que acreditar em algo maior, porque nós estamos aqui vivendo um mundo de poucos valores, que menospreza a religião, que menospreza os valores da família. E tudo isso, por várias vezes aqui na nossa conversa, nós falamos exatamente isso. O cerne de várias questões que podem melhorar estão nos valores que estão dentro das famílias. Então, busquem sempre um Deus, busquem sempre o seu lado espiritual para dar atenção, porque às vezes a gente vive dentro de um círculo, né?
de atividades, né, voltadas ou para o profissional, ou para o trabalho, ou para a família, mas a gente esquece muitas das vezes de alimentar essa gratidão, né, a Deus, a gratidão pela vida, gratidão por tudo aquilo que a gente conquistou. Então, esse lado espiritual tem que ser mantido, seja qual for a religião, seja qual for a sua crença, eu acho muito importante. Muito bem. A Dani está mandando mensagem para a gente aqui, a Dani do Rafa, a Dani agora da Casa da Criança também. Abraço, Dani. Boa noite, Thalita, uma profissional excelente e pessoa maravilhosa. Ai, Dani, obrigada. Um beijão, Dani. Gente, a gente, é claro, não pode terminar sem, eu estava quase esquecendo, sem entregar o presente para ela. Ai, que delícia. Uma cesta recheada de coisa boa. Ai, gente, e que também delícia, com uma canequinha aqui para você tomar um café Balbino, caneca personalizada. Gente, olha o meu nome aqui, Thalita Lima, os Aí, biscoitinhos da Andréia, que inclusive os biscoitinhos dela, eu dou sempre uma lembrancinha para os meus clientes no final do ano. Esse ano, eles receberam os biscoitinhos da Andréia. Tá ficando famosa, hein, Andréia? Andréia, são maravilhosos. Tá certo. Gente, mais uma vez, agradecer você, Thalita, espaço sempre aberto, sempre que tiver, de repente, algum assunto, né, de relevância, né, que se torne aí nacional, né, ou até regional mesmo, né, porque não local, né, a gente, claro, pede para que não aconteça, né, Sim. Mas a gente conta com você também para estar aqui, né, para a gente conversar sobre esses assuntos também. Eu agradeço a oportunidade, o espaço concedido e espero ter alcançado, né, várias mulheres, né, e que a nossa conversa aqui, nosso bate-papo tenha motivado, né, várias delas. Com certeza. Agradecendo mais uma vez os Supermercados Lima, também a Bem Seguro Corretora de Seguros, Calusa Calçados, a Gabi Magalhães Confeitaria, esse presente especial que veio da Café Balbino, Andréia Fernandes Biscoito Amanteigados, também da Cacau Show, obrigado. E os nossos patrocinadores também, o Disque Bebidas SR, Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional, Medicarte, Coração de Minas, Story Steak, do Motos Honor Ar-Condicionado, Sérgio Melo, Exame Análises Clínicas, EcoWash e também a OMP Sonorização. Para você que nos acompanhou em mais uma semana, muito obrigado. Semana que vem a gente volta a partir das 7h30 da noite, eu espero você.